Hoje é sexta-feira, 20 de agosto. O mundo continua mudando. Muita coisa continua acontecendo. E é por isso que estamos aqui com o nosso querido amigo, colega e fundador deste canal, Vijay Prashad, que está fazendo um esforço especial para falar conosco diretamente de Santiago, no Chile. Embora estivesse muito ocupado aproveitando a vida, brevemente pela primeira vez, com seus filhos. Eu o arranquei da celebração em família para que possa compartilhar algumas palavras de sabedoria sobre tantas coisas que estão acontecendo na nossa parte do mundo, que são os Estados Unidos, profundamente afetados pelo que está acontecendo na Ásia Ocidental. Se você gosta do que fazemos, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vá até o nosso canal no Substack, com o mesmo nome, e torne-se membro pagante. Vamos entregar essas notícias de alta qualidade 2 vezes por semana na sua caixa de entrada. Então, Vijay, por favor, pode começar. Bem, sabe, hoje acho que deveríamos falar um pouco sobre o papel do Paquistão em toda esta guerra em curso, quase impossível, que os Estados Unidos e Israel lançaram. Sabe, eu estava lendo um livro chamado Mudança de Regime, escrito pelos repórteres do New York Times, Maggie Haberman e Jonathan Swan. E, no capítulo chamado Saque, há uma seção muito interessante sobre como Benjamin Netanyahu foi convidado para a sala de situação, onde fez uma apresentação para Trump e outras pessoas. E depois da apresentação, Netanyahu, sabe como ela escreve? Maggie Haberman, uma repórter muito respeitada, ela escreve: Netanyahu fez sua apresentação num tom monótono e confiante. Parecia convincente e bem preparada, pelo menos para Trump. Parece bom para mim, disse o presidente ao primeiro-ministro. Sounds good to me, the president told the prime minister. To Netanyahu, this signaled a likely green... Para Netanyahu, isso sinalizou uma provável luz verde para uma operação conjunta entre Estados Unidos e Israel. Aparentemente, todos na sala saíram com a ideia de que isso ia acontecer, de que os Estados Unidos e Israel iriam atacar o Irã. E o que disseram, o que Netanyahu disse a Trump, foi que o risco de não agir era maior do que o risco de agir. Aparentemente, Trump ficou muito impressionado com o plano que Netanyahu apresentou, que sugeria ao Sr. Trump que seria uma guerra de entrar e sair. É só entrar, bombardear os iranianos e sair. Então, sabe, o livro de Maggie Haberman, publicado pela Simon & Schuster na Grã-Bretanha, é um relato altamente confiável. Maggie Haberman está no New York Times há muitos anos. O pai dela trabalhava no New York Times. É um livro muito bem pesquisado. Estou lendo devagar, assimilando o papel de Stephen Miller no governo Trump. Mas o que me chamou a atenção foi esta parte sobre o Irã. Obviamente, isso interessa a você e a mim. O que me chamou a atenção foi a certeza que o Sr. Trump recebeu de Netanyahu. Netanyahu é um dos poucos líderes estrangeiros que tiveram permissão para entrar na sala de situação. Ele entrou lá, ouviu as informações de segurança do mais alto nível, deu sua própria apresentação ao Sr. Trump. Então, um líder estrangeiro informou o presidente dos Estados Unidos, na parte mais segura de toda a estrutura deles, que com certeza, se fizessem determinadas coisas, o Irã entraria em colapso. E o que o Sr. Netanyahu disse foi que os protestos em janeiro, se uma bomba, se um ataque acontecesse, se o líder supremo fosse morto, isso incentivaria as pessoas a se levantarem e o governo iraniano cairia. Bem, agora estamos no fim de agosto. Sabe, já se passaram muitos meses, desde fevereiro de 2026. E o governo iraniano, longe de cair, parece estar fortalecido. Isso é algo que o presidente do Irã vem dizendo ao próprio povo. Ele tem dito publicamente, várias vezes, que o governo iraniano precisa lidar com a situação econômica, porque o povo agora está ao lado do governo. E ele diz, não sabemos por quanto tempo eles continuarão conosco, se a situação econômica continuar se deteriorando. Mas essa é a parte interessante. A situação econômica está se deteriorando. Na verdade, ela não parece estar piorando tanto quanto deveria, considerando que houve uma guerra tão longa. Bem, uma das razões para isso é que o Irã ganhou uma sobrevida graças ao Paquistão e a seus vizinhos.
O Paquistão abriu pelo menos 5 corredores terrestres para que mercadorias atravessem a fronteira, vindas também de outras partes da Ásia, não só do Paquistão, da China e assim por diante, rumo ao Irã. E o porto de Gwadar, que os paquistaneses construíram, em grande parte, na verdade, para atender, sabe, às suas relações com a China. A China sempre considerou que, como 70% do seu petróleo vinha pelo Estreito de Malaca, aquilo era um dos seus pontos de estrangulamento. Querendo contornar esse ponto, a China tinha muito interesse em ter algum tipo de porto no lado do Oceano Índico ou no Golfo Pérsico. E esse empreendimento conjunto em Gwadar, no Baluchistão, serviu a esse propósito. Bem, agora todas essas fronteiras, esses corredores para o Irã, permitiram que mercadorias entrassem e saíssem do país. Isso levanta a questão, não é? Se os Estados Unidos achavam, com pressão israelense ou com a chamada inteligência israelense, que o governo iraniano entraria em colapso rapidamente, se os Estados Unidos achavam isso, bem, uma razão para acharem que ele poderia cair, e de fato, Masoud Pezeshkian, o presidente do Irã, também parecia pensar assim, era que, se a situação econômica continuasse, as pessoas ficariam agitadas. Bem, a situação econômica não está piorando. Uma razão são esses corredores que vêm do Paquistão. Ora, se os corredores estão abertos a partir do Paquistão, isso levanta a questão: por que o governo dos Estados Unidos não sancionou o Paquistão? Sabe, há formas de sancionar o Paquistão, de estrangular o Paquistão. Como está, o governo dos Estados Unidos já aplica uma sanção branda ao Paquistão, que é o fato de o Paquistão ter voltado ao Fundo Monetário Internacional. Sabemos que o Fundo Monetário Internacional responde ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Sabemos disso. Então sabemos que, dado que o Paquistão tem uma dívida muito grande com o FMI e com os credores que forneceram financiamento ao Paquistão por causa do acordo com o FMI, isso já dá aos Estados Unidos alguns dedos em volta do pescoço do Paquistão. Mas não há outras sanções. Não há sanções do OFAC, nem sanções que passem pelo Departamento do Tesouro e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos contra empresas, por exemplo, que operam o comércio através dessas fronteiras terrestres. Por que elas não foram sancionadas? Pergunta interessante. Por que indivíduos não foram sancionados? Pergunta interessante. Na verdade, o que é ainda mais interessante é que, pela própria natureza da economia paquistanesa, há várias empresas apoiadas pelos militares participando do comércio com o Irã. O comércio é lucrativo. São grandes empresas que fazem parte da economia paquistanesa há muitos anos. Elas estão participando. Por que não há sanções contra elas? E por que os Estados Unidos continuam vendendo armas aos militares e assim por diante? São perguntas muito boas. Sim, mas nós temos a resposta para isso. Quer dizer, é uma resposta direta. Atualmente, o Paquistão é um dos poucos países onde há confiança entre as várias partes em disputa. Essa é uma questão. O governo iraniano confia muito nos paquistaneses. O governo dos Estados Unidos confia nos paquistaneses. Sabemos que Munir e o Sr. Trump têm uma relação muito próxima. Pelo visto, o Sr. Trump chamou Munir de meu marechal de campo favorito. Isso é interessante. Então a relação entre o establishment paquistanês e o establishment iraniano é muito forte. E o mesmo vale para o establishment dos Estados Unidos e o establishment paquistanês. Agora, o Paquistão não é o único canal que os Estados Unidos têm com o Irã. Os Estados Unidos também têm lidado com Omã. Mas, de novo, recentemente, o Sr. Trump fez a declaração bastante insensível de que, se Omã continuar a, talvez dificultar a passagem de navios dos Estados Unidos e de países aliados dos Estados Unidos pelo Estreito de Hormuz, os Estados Unidos poderiam bombardear Omã. Para nossos ouvintes, eu só quero informar que Omã, um dos países mais bonitos do mundo, cuja capital é Mascate, é um país com uma população de 5 milhões de pessoas. É menos do que a maioria das cidades dos Estados Unidos.
5 milhões de pessoas. Quer dizer, é um país minúsculo. O Sr. Trump dizer, sabe, eu bombardearia Oman, é uma declaração bastante lamentável, francamente. Quer dizer, é vulgar. Um país de 300 e tantos milhões de pessoas ameaçando um país de 5 milhões, que mal tem, sabe, um exército para se defender. E que sob o novo emir, sob o novo sultão, tem tentado muito se tornar a Suíça do Oriente Médio. Quer desempenhar esse papel. Então há um canal em Oman, mas Trump meio que meteu o dedo nele. Há um canal no Catar, mas o emir catariano está ansioso para que os Estados Unidos desativem sua base e vão embora. Não sei quanta paciência o Sr. Trump tem com os catarianos, embora esse canal continue aberto. E sabemos que o governo dos Estados Unidos criou um canal por meio da administração curda no norte do Iraque. O Sr. Barzani conversou hoje com o comandante da Guarda Revolucionária no Irã. Sabemos que esse canal está aberto. Isso foi amplamente noticiado. Mas acho que esse canal serve apenas para verificar se o IRGC, a Guarda Revolucionária, está alinhado com a liderança política no Irã. Acho que é em grande parte disso que se trata. Então, o único canal real que os Estados Unidos têm é o Paquistão. Não podem se dar ao luxo de queimar o Paquistão. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam jogando um jogo dúbio com o Paquistão. Estão preocupados que Islamabad se aproxime demais de Pequim, e isso também está em jogo. Há esse desejo de não pressionar Islamabad e acabar empurrando o país para uma relação mais próxima com Pequim e para uma relação direta com o Irã. A relação deles já é tão forte agora que pode ficar ainda mais forte. Os Estados Unidos estão presos nessa situação. E então temos o Sr. Trump, Zulfikar, e esse é o ponto-chave. Temos Trump recebendo uma avaliação do seu amigo Benjamin Netanyahu, que está dizendo a ele: é uma guerra fácil de entrar e sair. Vamos entrar, vamos esmagá-los, vamos destruí-los, vamos vencer. Eles estão encurralados. E estão tão encurralados que os Estados Unidos não só não conseguem promover uma mudança de regime no Irã, como nem sequer conseguem disciplinar o Paquistão, onde de fato há instrumentos disponíveis para disciplinar o Paquistão. Não são capazes disso. No conjunto, isso me mostra a fraqueza absoluta dos Estados Unidos neste momento, na Ásia Ocidental e no sul da Ásia. Eles estão fracos, têm todas as ferramentas disponíveis. Podem bombardear Lahore, podem bombardear Karachi, podem bombardear Mascate, podem bombardear Teherã, podem fazer todas essas coisas, mas não têm poder de pressão. Não tem poder de pressão. E esse é realmente o momento interessante que estamos vivendo. Bem, excelente resumo, como sempre, Vijay. Você deve ter ouvido pelo nosso canal que o Sr. Trump, de uma forma muito estúpida, tentou usar esse canal com os curdos iraquianos, pedindo a Barzani que procurasse Wahidi, o general Wahidi, e lhe oferecesse alguns bilhões de dólares em propinas. Então o general Wahidi disse a ele: nunca, jamais volte a falar comigo desse jeito, porque você está me pedindo para cometer traição. E ele já tinha feito isso antes com Azim Munir. E Azim Munir disse a ele, palavras exatas: você está fora de si. Eu nunca mais seria convidado a voltar ao Irã se algum dia fizesse algo assim. Então, eles parecem estar se debatendo, Vijay. Eles parecem estar... Quer dizer, isso é chocante para mim, até diante do que eu os vi fazer de estúpido no Vietnã, em outros lugares como o Iraque, e isso é o cúmulo. Quero dizer, isso é o cúmulo da estupidez, o cúmulo da corrupção do Sr. Trump, o cúmulo de não saber o que ele tem que fazer. Então, depois de tentar subornar o general Wahidi e ser expulso de lá de forma humilhante, depois de tentar de tudo, ele não consegue realmente coagir o Paquistão. Quer dizer, sabe, pode fazer um pouco de pressão de bastidor, mas não uma pressão de verdade. Isso é o resumo completo das nossas apurações. E, de fato, é isso que acreditamos que esteja acontecendo. E é por isso que eles não conseguem fazer muita coisa. Quer dizer, não são 5, mas 6 países. 6 corredores abertos do Paquistão ao Irã
por onde passam muitos materiais chineses, muitos outros materiais e assim por diante. A relação entre o Paquistão e o Irã nunca esteve melhor. Então quero dizer, qual é o objetivo final, Vijay? Qual é o objetivo final? Temos que olhar para onde eles vão a partir daqui. Bem, primeiro, vamos voltar às, digamos, causas por trás da causa da guerra, que era a questão do suposto programa de armas nucleares do Irã. O Irã disse repetidamente que não tem um programa de armas nucleares. Tem apenas um programa de energia nuclear. Os Estados Unidos e Israel alegam que há armas nucleares. Israel, aliás, é uma potência nuclear ilegal. Todas as potências nucleares são ilegais, mas Israel mais do que as outras. De qualquer forma, essa foi a causa da guerra. Vamos olhar para isso agora. Acho importante e quero analisar isso de forma bastante sistemática. A Agência Internacional de Energia Atômica, antes de essa guerra ilegal começar, disse que o Irã tinha conseguido enriquecer urânio a até 60%, com 440,9 quilos. Certo, então, teoricamente. Of uranium at 440.9 kilograms. Okay? So theoretically, and when you check that out, teoricamente, se você considerar isso, poderia produzir várias armas nucleares se enriquecesse mais. Mas não há, sabe? Ninguém disse que exista uma arma disponível, ou que haja ogivas, ou conjuntos de ogivas. Não há relatos confirmados de ninguém, muito menos da Agência Internacional de Energia Atômica e de outros que estiveram no Irã e fizeram verificações. Não existe atualmente um programa de projeto de armas. Nunca houve um teste nuclear. Nós sabemos que, de certa forma, o que esse bombardeio dos Estados Unidos realmente fez foi, na verdade, criar mais incerteza para o Ocidente. Porque antes, os iranianos basicamente davam à Agência Internacional de Energia Atômica quase tudo o que ela queria. Nenhum país abre a porta e diz, entrem e deem uma olhada em tudo, sabe? Porque a última coisa que você quer é deixá-los ver onde está tudo, porque aí fica vulnerável a ataques. Quer dizer, é por isso que há hesitação. Eles não estão escondendo nada, entre aspas, mas estão, sabe? Por que deveriam abrir tudo e mostrar onde fica? Porque, basicamente, estariam colocando um alvo em si mesmos. Então, eles estavam efetivamente permitindo que a AIEA verificasse e inspecionasse. Agora, talvez não permitam que os inspetores entrem. Talvez não permitam que eles verifiquem, inspecionem as coisas e assim por diante. Nós nem sabemos o que foi danificado, destruído, nem para onde as coisas foram dispersas. Sabe, a atividade de satélite por si só, em torno de Isfahan, não conseguiu dar nenhuma garantia à AIEA. As declarações da AIEA têm sido extremamente cautelosas. Sabe, Steve Witkoff fez, eu acho, uma declaração muito perigosa quando falou em 11 bombas. Sim, o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, falou em 11 bombas. Isso não vem das avaliações formais da Agência Internacional de Energia Atômica. É muito importante dizer isso. Eles têm falado sobre a taxa de enriquecimento. Os iranianos têm uma estimativa de ruptura de 1 a 3 meses, até armas nucleares. Isso vem de cálculos feitos no verso de um guardanapo. Não existe um relógio internacional da AIEA para a fabricação de armas nucleares. Isso não existe. Sabe, esses números e dados não são reais. Os Estados Unidos estão simplesmente jogando isso aí, tentando, depois do fato, ex post facto, justificar uma guerra de agressão ilegal, sabe, que fracassou. Trump disse inicialmente, nós destruímos a capacidade nuclear. Se vocês destruíram essa capacidade, então encerrem isso e voltem para casa. O que vocês continuam fazendo? Então, obviamente a questão da causa da guerra, ou seja, existe um perigo de armas nucleares, e assim por diante, fica anulada. Não existe perigo de armas nucleares. Na verdade, ao entrar em guerra, vocês podem ter acelerado o perigo. Não há perigo. Vocês disseram que destruíram tudo. Depois disseram que o perigo continua. Como o perigo pode continuar se vocês destruíram tudo? Se o perigo continua, a ação de vocês tornou ainda mais difícil verificar esse perigo. Então sabemos que eles não estão interessados na questão nuclear.
essa não é a questão real. A questão real é o que os israelenses buscam. E mais uma vez, o livro de Habermas demonstra que eles querem mudança de regime. É isso que eles buscam. Essa é uma guerra por mudança de regime. Vamos deixar isso claro. A guerra ilegal de agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã é uma guerra por mudança de regime. É isso que ela é. Não é uma guerra por armas nucleares, por enriquecimento nuclear e assim por diante, porque a Agência Internacional de Energia Atômica nem chegou perto de dizer, sabe, que existe um cronograma de fabricação de uma arma. Esta guerra é igualzinha à guerra contra o Iraque, conduzida por George W. Bush e criticada na época por Donald Trump, que a chamou de uma guerra inútil. É a mesma coisa. Aquela foi uma guerra de mudança de regime baseada numa falácia de falsidade. Não, numa falácia, desculpe. Baseada numa mentira. A de que havia armas de destruição em massa no Iraque. Não havia nenhuma. Não há armas de destruição em massa no Irã. Sim. A única diferença entre o Iraque e o Irã é que, no Iraque, os Estados Unidos enviaram tropas terrestres. O Iraque não conseguia se defender. Tinha sido enfraquecido por uma década de sanções. Era realmente um país enfraquecido. Desmoronou diante de um bombardeio enorme. O Irã não desmoronou. Está revidando. Assumiu a vantagem estratégica e os Estados Unidos não desembarcaram tropas em solo iraniano. Fora isso, é exatamente a mesma coisa. É uma guerra de mudança de regime. Só que aqui, diferentemente do Iraque, mais uma vez, o regime não está caindo. O governo não está desmoronando. Há camadas e mais camadas de pessoas no comando. Isso não vai a lugar nenhum. Então Trump está realmente encurralado. Você faz a pergunta, o que acontece agora? Essa pergunta é, na verdade, como os Estados Unidos vão sair disso? E eu quero dizer algo para o qual nossos espectadores talvez não tenham prestado atenção, até mesmo na nossa conversa agora há pouco. A guerra começa porque o Sr. Netanyahu vai aos Estados Unidos, faz uma apresentação, convence Trump e os Estados Unidos e Israel entram em guerra. Israel praticamente desapareceu dessa guerra. Não tem um papel aqui. Não está negociando com o Irã. Não é mais um participante. São os Estados Unidos que estão pagando o preço por isso. Sim, o Irã atingiu Israel. Isso é verdade. Mas Israel está fora disso. Eles saíram pela porta dos fundos. Deixaram os Estados Unidos segurando o pacote. Onde está o Irã? Quer dizer, onde está Israel na desescalada dessa guerra? Não está na mesa. Desapareceu. Isso se tornou uma questão entre os Estados Unidos e o Irã. É muito interessante como eles iniciaram isso, arrastaram os Estados Unidos para dentro e depois saíram pela porta dos fundos. Deixaram Trump segurando o pacote. E Trump não tem saída, porque a única saída concebível para o Sr. Trump é uma saída humilhante, em que ele terá de fazer uma negociação com o Irã, na qual o Irã ganha muito. O Irã, como dissemos da última vez, já está mudando a questão. A questão mudou. Deixou de ser uma ameaça de armas nucleares e passou a ser a abertura do Estreito de Hormuz. E se o Irã tem 6 rotas de saída pelo Paquistão, pode continuar com isso por muito tempo. Aliás, o Irã também tem outros portos. Tem o porto de Chabahar, que criou com os indianos. Esse porto está funcionando. Está lá. Quer dizer, navios estão entrando e saindo. Então, os Estados Unidos não conseguem isolar o Irã com tanta facilidade. O Irã pode continuar, mas isso é um grande problema para os Estados Unidos. Trump está ali, do lado de fora da Casa Branca, com metade dela em obras, segurando um pacote chamado Dossiê do Irã, e ele não sabe onde colocá-lo. Ele não tem uma mesa grande o bastante na Casa Branca para pôr esse dossiê, porque ele está cheio de informações desconcertantes que dizem ao pessoal da inteligência dos Estados Unidos que vocês perderam o rumo. Os paquistaneses não estão interessados no que vocês estão fazendo. Sabe, os turcos não estão interessados. Os sauditas não estão interessados. Os países árabes do Golfo, membros do Conselho de Cooperação do Golfo, estão virando as costas para vocês. O Iraque não está interessado. O primeiro-ministro iraquiano vai a Washington, depois vai a Teherã,
Eles não estão interessados em ajudar os Estados Unidos. Com o tempo, vamos nos surpreender ao ver outros países virando as costas para os Estados Unidos por causa desse enorme dossiê que Trump está segurando e não sabe onde colocar, porque os iranianos estão se recusando a se render. E se o objetivo final deles era uma mudança de regime e eles não conseguem alcançá-la, não tem saída. Esse é o problema. Foi por isso que entrei nessa longa questão das armas nucleares. Porque temos que entender que se a questão real fossem as armas nucleares, eles poderiam simplesmente sair e dizer, destruímos a capacidade deles. E então estaria encerrado, porque Trump já declarou, destruímos a capacidade deles. Não existe mais prazo para a fabricação de uma arma. Sim, eles poderiam simplesmente ir embora. Nós danificamos a instalação deles, mas eles não podem ir embora, porque o verdadeiro objetivo desse bombardeio, dessa guerra de agressão ilegal, era a mudança de regime. Eles não conseguiram isso. Trump é um fracasso. Ele é aquilo que mais odeia ser, um perdedor. O mundo sabe disso. A única pessoa que não sabe é o Trump. Todo mundo sabe disso. Então você está completamente certo. Totalmente respaldado pelos fatos. O Paquistão é um caso interessante aqui, porque de repente o Paquistão se tornou o centro de gravidade. Não há dúvida sobre isso. Quer dizer, negar isso é simplesmente negar a realidade. E o Paquistão não está interessado em seguir a linha do Sr. Trump. Quer dizer, essa é a nossa apuração, a minha apuração. E eu tenho acesso a lugares muito importantes, onde decisões estão sendo tomadas no Paquistão e em Teherã. E posso dizer com confiança que eles não estão interessados em seguir a linha do Sr. Trump. É algo muito importante de dizer. No passado, sabe, há 10 anos isso não teria sido possível. Mas hoje é possível. Então, o Paquistão diz agora que Trump é incapaz de pressionar o país. Mas essa é realmente a realidade. Trump não consegue fazer isso. Ao pressionar o Paquistão, ele perde a única oportunidade que tem de ter alguém para conversar com Teherã. E ele não pode se dar esse luxo. Até alguém tão estupidamente ignorante por natureza quanto ele, tão ignorante que talvez tenha nascido assim, consegue entender esse ponto de vista. Escute, você não pode pressionar mais o Paquistão. Eles não estão dispostos a ser pressionados. Vão fazer o que vão fazer. Tem a China ao seu lado. Então, sinceramente, preciso voltar a você. Você é um observador profundo dos acontecimentos globais há muito tempo. Você viu a guerra do Vietnã, viu a guerra do Iraque, quer dizer, todos os desastres. Você viu a guerra do Afeganistão. Quer dizer, isso está se tornando um desastre maior do que todos eles. Quer dizer, isso é um desastre, porque pelo menos no caso do Iraque, os Estados Unidos podiam dizer que derrubaram Saddam Hussein. De fato, arquitetaram a execução dele e assim por diante. Podiam sair dizendo isso. Podiam dizer que deixaram para trás algum tipo de democracia multipartidária. Pelo menos podiam dizer isso. No Afeganistão, é um pouco mais complicado, porque o Talibã voltou ao poder. Eles fugiram. O Sr. Ghani, o último presidente deles, aparentemente abandonou o barco com toneladas de dinheiro. Não sabemos quantos sacos de dinheiro vivo ou de dólares estavam no helicóptero ou no avião dele. Esqueci qual dos dois, quando fugiu do país. É algo bastante constrangedor para os Estados Unidos. O Afeganistão vai continuar sendo um constrangimento para os Estados Unidos por muito tempo. É ainda mais constrangedor do que o Vietnã. Vai ser um constrangimento de longo prazo. Eles investiram muito nisso e saíram sem nada. Isso é constrangedor por razões diferentes. Quer dizer, quando Tucker Carlson faz programa após programa, tentando defender o argumento de que os Estados Unidos foram à guerra contra o Irã, uma guerra ilegal de agressão contra o Irã, em nome de Israel. Sim, ele está tentando estabelecer isso como um ponto. É um argumento muito convincente. Quer dizer, a reportagem da Haberman mostra que foi Netanyahu quem convenceu Trump a ir à guerra. Isso reforça o ponto de Tucker Carlson de que, bem,
Eu não sei se Haberman está dizendo que os Estados Unidos foram à guerra por Israel contra o Irã. For Israel against Iran, but at least she is making the argument. Mas pelo menos, ela defende que isso aconteceu por pressão de Israel. E Israel fez uma apresentação dizendo que seria uma guerra fácil. Então talvez os Estados Unidos também tivessem seus próprios interesses em jogo. Tucker Carlson faz um argumento muito mais profundo do que esse. Ele diz que não foi apenas Israel que incentivou os Estados Unidos a entrar na guerra. Os Estados Unidos foram à guerra contra o Irã, contra os próprios interesses, em nome dos interesses de Israel. Isso significaria que não há interesses dos Estados Unidos em jogo aqui. Esse é o ponto de Carlson. Vai além de Haberman, vai além da reportagem dela. É um ponto muito interessante. É esse o caso? Os Estados Unidos foram à guerra em nome de Israel, contra os próprios interesses? Na verdade, acho que isso vai um pouco longe demais, porque acredito que os Estados Unidos têm interesses nisso. Narid Stevistwitz em que eu smominasmaim sobre Hezrov. Maintain its domination of the Gulf region. And it's actually been seeing its domination slipping. E, na verdade, essa dominação vinha perdendo força. E essa é a parte principal. A dominação estava enfraquecendo na região do Golfo, não por causa do Irã, na verdade. Ela estava enfraquecendo porque os Estados Árabes do Golfo tinham começado a se voltar para a China, vendo-a como um parceiro comercial mais confiável. Os Estados Árabes do Golfo decidiram que seria aceitável começar a negociar petróleo em renminbi, ou até mesmo em rublos, se fosse necessário, caso não houvesse sanções intensas contra a Rússia. Mas pelo menos em renminbi. Isso significa que, com o tempo, se o comércio de petróleo fosse cada vez mais denominado em renminbi, talvez o mercado de eurodólares começasse a encolher. Na verdade, se os sauditas e outros começassem a manter sua riqueza petrolífera em moedas que não fossem o dólar, nos bancos e mercados europeus. E se o mercado de eurodólares começasse a encolher, a capacidade dos Estados Unidos de manter déficits enormes seria muito prejudicada. Então, em certo sentido, os Estados Unidos tinham interesse em voltar e dominar, os Estados Árabes do Golfo e assim por diante. E se tivessem conseguido recolocar o filho do Shah do Irã em Teherã, talvez pudessem intimidar os Estados Árabes do Golfo, incluindo a Arábia Saudita. É preciso reconsiderar as ações deles. Mas, como fracassaram, como o trono do pavão não existe mais, não há mais ninguém ocupando-o em Teherã, não há Shah lá. Sim, há uma democracia no Irã. O Majlis está no controle. Pense o que quiser sobre isso. Provavelmente é tão boa quanto a eleição presidencial dos Estados Unidos, onde há um colégio eleitoral e todo tipo de outras instituições arcanas que escolhem o presidente, incluindo no Irã. Em 2000, a Suprema Corte, homens de toga preta, sim, homens de toga preta mandando em outros homens de toga preta, não passa uma boa imagem. Sim, não passa uma boa imagem. Então, nesse sentido, os Estados Unidos não tiveram sucesso no Irã. Não poderiam ter sucesso no Irã. E assim, sua tentativa, sua aposta, foi reafirmar seu domínio sobre os Estados Árabes do Golfo e sobre os mercados de petróleo, para impedir que os mercados de petróleo começassem a usar o renminbi ou outras moedas como referência. Veja, o ataque rápido à Venezuela trouxe a Venezuela de volta ao mundo do dólar. Se tivessem tido sucesso no Irã e nos Estados Árabes do Golfo, teriam assegurado a capacidade do dólar de continuar sendo a moeda dominante por muito tempo. Isso está preocupando seriamente o governo dos Estados Unidos. O que acontece quando o Danet são made parte de sua no mundo? O complexo Dollar Wall Street começa a perder um pouco de seu domínio sobre a riqueza internacional. O que acontece com a capacidade do governo dos Estados Unidos de manter déficits enormes? O que acontece então? Acho que essa é uma preocupação bastante legítima em Washington e em Nova York. É uma preocupação legítima, eu acho. Então Tucker Carlson talvez esteja indo um pouco longe demais ao dizer que essa guerra foi inteiramente pelos interesses de Israel. Eu não acho que isso seja verdade. Acho que também há interesses dos Estados Unidos. Mas acho que eles saíram pela culatra.
de uma forma que não anteciparam. Em outras palavras, eles precisavam de uma mudança de regime antes que essa guerra pudesse terminar. E como não houve mudança de regime, se encerrarem esse conflito e forem embora, isso vai ser extremamente humilhante. E na nossa parte do mundo, não há nada pior do que humilhação. Na nossa parte do mundo, nada pior do que isso. In our part of the world, nothing worse than that. Losing face. Losing face. Perder a credibilidade. É disso que se trata. Bem, você sabe, eu conheço algumas coisas sobre o regime do petrodólar. Não me orgulho de ter desempenhado um papel nisso. Então posso assegurar, confirmar 100%, que o colapso do regime do dólar, quer dizer, talvez não aconteça amanhã, talvez não aconteça daqui a um ano, talvez não aconteça daqui a 3 meses, 6 meses, mas certamente vai acontecer. Quero dizer, tenho muita certeza de que isso vai acontecer. Esse será o fim da supremacia dos Estados Unidos. Não há dúvida quanto a isso. Eu não sei se Trump é sofisticado bastante para entender isso. Na verdade, eu apostaria que não. In fact, I would bet otherwise. I think he was mostly convinced by Acho que ele foi convencido, principalmente pelos bilhões da Miriam Adelson em subornos. Essa é a linguagem que ele entende. Foi isso que ele tentou fazer com Barzani. Mas esse é o resultado. Esse é o resultado. E o resultado é que a hegemonia dos Estados Unidos, a hegemonia do petrodólar, está a caminho do fim. O que me preocupa é a forma desajeitada, sabe, aquela coisa de polícia atrapalhada, de mandar Barzani com a promessa de entregar bilhões a Vahid. Mas isso só me faz rir. Quão estúpido alguém tem que ser para sequer considerar isso? Alguém congenitamente estúpido como Trump. Quer dizer, eu acredito que ele seja congenitamente estúpido. Nasceu assim. like Trump. I mean, I believe he's congenitally stupid, born that way. I mean, he has to understand that a nation. E ele tem que entender que num país que apoia sua liderança de forma tão sólida quanto o Irã, oferecer subornos acabaria saindo pela culatra. E foi exatamente isso que aconteceu. Barzani perdeu todo o contato, toda a credibilidade. Ele não é mais bem-vindo. Essa é a minha apuração. Felizmente, Azim Munir teve mais bom senso e disse, caia fora daqui. Sabe, não fale comigo sobre isso. Então Azim Munir ainda pode visitar o Irã e assim por diante, falar com todos que estavam lá. Mas Trump está encurralado e eu continuo procurando qual é a saída dele. Alguém como você, profundamente envolvido nos assuntos mundiais, que já viu de tudo. Se você não consegue descobrir isso, duvido que qualquer outra pessoa em Washington consiga. I doubt if anybody else in Washington can figure that out. So where does this end, Vijay? I mean, finally. Então, onde isso vai parar, Vijay? Quer dizer, afinal, tentando colocar isso de forma bem direta, Trump está encurralado. Todo mundo sabe que ele está encurralado. Ele não consegue pressionar o Paquistão, não consegue pressionar ninguém. Mais uma vez, de forma desajeitada, ele está tentando intimidar Azim Munir. E Azim Munir disse a ele, cai fora. Literalmente, foram essas as palavras, cai fora. Não venha falar conosco sobre isso. Se vocês vão bombardear, então bombardeiem e depois vejam o que vamos fazer. Então ele perdeu credibilidade ali. Ninguém mais o escuta. Todo mundo acha que ele é o que ele é. Algo que já sabíamos. Aquele vendedor de espetáculo de carnaval, só bobagem. Então, para onde ele vai a partir daqui? So where does he go from here? Yeah, I mean, look, frankly, the only thing, if I was Sim, quer dizer, francamente, sabe, se eu estivesse na sala de situação da Casa Branca, fazendo uma apresentação para Donald Trump, o único lado positivo para eles, para os Estados Unidos, é que não vai ser muito fácil para o Paquistão, o Irã e assim por diante sustentarem economicamente o que estão fazendo. Mesmo nesse contexto de uma abordagem mais branda, existe o medo de sanções terciárias dos Estados Unidos. Primeiro, o corredor, ou melhor, os corredores que existem, especialmente os corredores terrestres, passam pelo Baluchistão. E as rodovias no Baluchistão, a N25 e a N40, vêm sofrendo nos últimos meses ataques de várias insurgências, de grupos insurgentes no Baluchistão. Então, sabe, aquilo não é uma estrada aberta. O corpo de fronteira das Forças Armadas do Paquistão está tentando apertar o controle por lá. Mas, sabe, não vamos dizer que não há problemas. Também há dificuldades para conseguir seguro para isso. Até agora, entre o Paquistão e o Irã,
o sistema bancário continua sendo um obstáculo bastante sério, porque não há canais comerciais realmente abertos. Sabe, eu conversei com pessoas sobre isso. Mesmo sem sanções abrangentes, ainda há problemas. Quer dizer, há um escrutínio dos bancos correspondentes. Há alertas das seguradoras. Há atrasos no financiamento. Regras mais rígidas para garantias. Sabe, há todo tipo de problema na fronteira. Então também não devemos ignorar o fato de que não é algo simples. Quer dizer, há muitas empresas paquistanesas que, digamos, têm receio de se envolver no comércio com o Irã porque se preocupam com sanções terciárias. Isso paira sobre as empresas se elas forem grandes o bastante. Se forem apenas empresas locais paquistanesas, os donos de 2 caminhões, aqueles que têm 2 caminhões à disposição, eles não têm problema em mandar bens e serviços de um lado para o outro. O principal lucro deles estará no comércio entre o Paquistão e o Irã. Mas se estivermos falando em ampliar isso e envolver empresas maiores, elas vão se preocupar com questões de seguro e assim por diante. Questões semelhantes envolvem navios passando pelo Estreito de Hormuz. Sabe, há questões sobre sanções terciárias dos Estados Unidos atingindo esses navios. Então ainda existem muitas pequenas vulnerabilidades e elas estão afetando esses países. Mas deixa eu dizer, essas vulnerabilidades não são suficientes para fazer esses países se sentarem à mesa e se renderem, certo? Não são vulnerabilidades de nível suficiente para uma rendição. Estou colocando isso na mesa apenas para reconhecer que as pessoas não deveriam ter uma visão cor-de-rosa do que está acontecendo. Sabe, algum aumento no comércio entre o Paquistão e o Irã. Não, a situação ainda é complicada. Sabe, o Baluchistão continua sendo um território disputado. É difícil para os comerciantes, para os caminhoneiros e assim por diante. Cerca de 100 caminhões foram incendiados este ano nessas estradas, a N25 e a N40. São estradas difíceis de percorrer. Esses insurgentes sabem o que estão fazendo. Sim. Mas esse assédio, esse problema enfrentado pelo comércio, não é de um nível que leve à rendição. Sim. Isso não vai levar o Paquistão ou o Irã a se renderem. Sabe, não é um problema de nível de rendição. São incômodos que devemos reconhecer e colocar na mesa. Porque, curiosamente, o outro lado desses incômodos é que se esses fluxos comerciais se tornarem grandes o bastante, por exemplo, se bens e serviços russos e chineses passarem pelo Paquistão e usarem as instalações de trânsito de empresas paquistanesas de transporte, corretores e assim por diante, talvez novas instalações sejam desenvolvidas. Then maybe new facilities will be developed. In other words, new ways to reconcile payments. Em outras palavras, novas formas de compensar pagamentos, novas formas de lidar com seguros, sabe, que não envolvam os Estados Unidos. Talvez sejam criadas novas empresas de transporte rodoviário, basicamente para a rota China-Irã, que não tenham nenhuma grande corporação multinacional secundária que possa ter medo de sanções terciárias ou secundárias dos Estados Unidos. Então, na verdade, até esse pequeno problema que coloquei na mesa, Zulfikar, pode criar, por meio dessas contradições, novas formas de atividade econômica que, de fato, não tenham nenhuma relação com os Estados Unidos. E é isso, sabe, Marco Rubio, quando era senador, certa vez apareceu na televisão em Miami, Flórida, eu acredito, num canal de televisão local. In Miami, Florida, I believe, on a local television channel. And he said something very, very interesting. E ele disse algo muito, muito interessante, sabe? Porque ele tinha razão no que disse. Ele falou, olha, toda essa questão da desdolarização é um problema, porque se cada vez mais países deixarem de depender do dólar, então não teremos um instrumento para puni-los. Em outras palavras, se cada vez mais países começarem a comercializar sem os dedos dos Estados Unidos metidos nisso, os Estados Unidos perdem a capacidade de puni-los financeiramente. Sabe, de fazer a economia deles gritar, negar-lhes crédito em dólares e assim por diante. E eles também perdem essa capacidade se esses países começarem a negociar de formas em que as seguradoras dos Estados Unidos não tenham participação. Eles perdem a capacidade de pressionar essas empresas, porque elas não estão comprando seguros do Ocidente,
nem envolvidas em transações que dependem de circuitos ocidentais. Elas criaram circuitos comerciais independentes dos circuitos ocidentais. E, portanto, as sanções não significam nada para elas. Se você sancionar, neste momento hoje, um comerciante em Cabul, se os Estados Unidos sancionarem pessoas no Afeganistão, isso não significa nada para elas, porque elas já estão fora dos circuitos dos Estados Unidos, completamente fora. Elas negociam com os países da Ásia Central, negociam com a Rússia, negociam com a China, negociam com a Índia, com o Paquistão. Não precisam dos Estados Unidos. As sanções não fazem sentido. Isso já está acontecendo em grandes partes da Ásia Central. This is already happening in large parts of Central Asia. Central Asian banking systems are detached from Os sistemas bancários da Ásia Central estão se desvinculando dos Estados Unidos. Isso está acontecendo em partes maiores da Ásia Ocidental do que reconhecemos, incluindo a Turquia. Por muitos anos, o Halk Bank, um banco estatal, era responsável pelos pagamentos de compensação do petróleo iraniano. A Índia pagava ao Irã por meio de bancos turcos. Então, muitos sistemas bancários naquela região já estão se desvinculando do sistema dos Estados Unidos. Eles não estão usando o sistema SWIFT. Nós inventamos o método Hawala muito antes do sistema SWIFT. Sabe, a Hawala é a forma pela qual os povos do Oriente Médio e da Ásia realizavam transações de comércio e finanças a longas distâncias. E isso foi no início do período moderno. Portanto, sabemos fazer finanças de longa distância com base na confiança, muito antes e sem o sistema SWIFT. Os países estão voltando ao sistema Hawala. Sabe, o que durante um tempo era ilegal, agora está se institucionalizando. Estamos criando novas formas de transações financeiras. Isso também é um problema para os Estados Unidos. Enfraquece a posição dos Estados Unidos. Então aqui vamos nós de novo. Os Estados Unidos iniciaram uma guerra de agressão contra o Irã, com forte pressão de Israel, dizendo que seria uma guerra rápida, de entrar e sair. Acontece que ficaram presos nela. E o motivo de terem entrado nessa guerra era uma mudança de regime em Teherã, para construir o prestígio e o domínio dos Estados Unidos entre os países vizinhos. Tudo isso fracassou. Então, como eles saem? Têm de sair envergonhados. E isso é difícil, porque Trump odeia ser um perdedor. Têm de sair envergonhados. Não há saída gloriosa. Não há triunfo para o Sr. Trump. Ele não vai conseguir marchar triunfante pelas ruas de Teherã. Isso não vai acontecer. E quando o Paquistão lhe deu uma oportunidade de sair com pelo menos alguma dignidade, ele foi burro o bastante para desperdiçar isso também, Vijay, como todos nós sabemos. E o resultado final, portanto, é que ele vai sair em desgraça. Vai ser uma saída em glória. A questão é quando. E eu arriscaria dizer que será nas próximas semanas, porque a reserva estratégica de petróleo não vai durar além disso. Talvez em meados de setembro, talvez na terceira semana de setembro, e ela vai chegar ao fundo do poço. Nesse ponto, esse homem extraordinariamente burro sentado na Casa Branca, esse infeliz bilionário corrupto eleito pelo povo americano por ter criado todo esse caos extraordinário, vai sair em desgraça. Algo que realmente não aconteceu. Então, as palavras finais são suas, Vijay. Quero dizer, muito obrigado por tirar um tempo do ótimo momento que você está passando com seu cachorro e suas filhas para emprestar sua grande voz. É uma honra ter você aqui. Então, a palavra final é sua. E para todos no mundo inteiro que estão nos ouvindo, muito obrigado pelo apoio. Se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem em curtir e se inscrevam no canal. Acessem o Substack, com o mesmo nome, Transition Protocol, por $5 por mês. Vamos entregar essas notícias extraordinárias, de alta qualidade, na sua caixa de entrada 2 vezes por semana. Vijay, a palavra final é sua. Vijay, the final word to you. Só quero dizer que, como fiz na nossa última conversa, envio minhas saudações aos marinheiros do USS Abraham Lincoln, que já estão no mar há 266 dias. Sabe, eles realizaram 10.000 missões contra o povo iraniano, contra civis. Lançaram cerca de 1,5 milhão de libras de armamentos sobre o povo iraniano, sobre civis.
Agora eles estão sofrendo naquele navio, mas também são seres humanos. E você e eu somos humanitários, então não somos cruéis. Desejamos que eles fiquem bem e esperamos que em breve estejam em terra firme. É um sinal revelador de que os Estados Unidos tiveram de mantê-los lá fora e só agora estão enviando George Washington para substituir o Abraham Lincoln. É um sinal revelador da fraqueza da capacidade militar dos Estados Unidos, o fato de terem tido de abusar tanto de seus marinheiros. Seria muito mais fácil do que abusar do próprio povo fazer um acordo com os iranianos. Acho que todos os sinais mostram que Trump está ameaçando bombardear Oman de todos os lugares e não está disposto a dar alívio aos próprios soldados que têm lutado tão arduamente, tratando-os dessa forma abismal. E dizemos isso apesar do fato de que esses mesmos soldados são responsáveis pela morte de civis iranianos. Sabe? Isso mostra o colapso absoluto da imaginação estratégica dos Estados Unidos. Mas também mostra o colapso moral. E eu realmente espero que esses marinheiros do USS Abraham Lincoln, quando voltarem aos Estados Unidos, voltem para casa e contem aos vizinhos e amigos sobre esse colapso moral do establishment americano e sobre como é preciso haver, sabe, um caminho diferente para o povo seguir. Eu realmente espero que eles se tornem defensores da paz, em vez de símbolos da guerra. Bom, sabe, Vijay, uma última observação minha, embora eu tenha dito que a palavra final é sua. Quando se elege um criminoso corrupto e vulgar, quero dizer, ele é um criminoso vulgar. Isso já foi reconhecido judicialmente. O juiz disse que ele cometeu o equivalente a um estupro. Mas o que se espera? O povo americano não tem o direito de esperar outra coisa. Eu odeio dizer isso, sendo eu mesmo americano, amando este país, vivendo neste país há 50 anos. No matter quem vermelho vent det skrifturen censor Trump, evorpt of med spetret tuar. Nada. Nothing. And that is what we have seen. So until we meet again, E foi isso que vimos. Então, até nos encontrarmos de novo, pessoal. Desculpem terminar com essa nota lamentável, mas às vezes temos que aceitar a realidade como ela é. E é assim que ela está agora. Esperamos que em breve, com as próximas eleições, encontremos pessoas um pouco melhores no Congresso que possam nos representar, em vez de simplesmente, sabe, seguir a linha do Sr. Trump porque isso lhes convém. Então, adeus. Nos veremos de novo em breve. Vijay estará de volta na próxima semana, a menos que aconteça algo excepcional. Aí vamos chamá-lo novamente. Obrigado, Vijay. Muito obrigado. Obrigado. Vijay, again, thank you.